Oi, boa noite, Isabela, Olá! tudo bem? Tudo bem, querido? E Tudo bom, tudo bem. você? Prazer tê-la aqui no Divã Cultural. Já viu que eu estou em plena campanha aqui da máscara, do uso da Isso. máscara, todos É, a nós. gente tem que usar, E eu não acho. só por isso, né? Eu estou aqui no Divã Cultural, como você, a gente teve o prazer de se conhecer durante a Elisete a Divina, quando você estava se apresentando, né? Lá no Isso. Shopping da Gávea. E o meu irmão sempre me acompanha. E ele já tem mais de 60 anos, está me visitando aqui, me dando toda a infraestrutura, então a gente Uhum. tem também essa questão. Que, aliás, a gente vai ser um capítulo à parte da nossa entrevista, né? Tá. Toda essa aventura que nós estamos vivendo, né? Com Uhum. essa questão do coronavírus. Mas isso vai para mais Uhum. tarde. Eu gostaria de começar, Isabela, além de você ser um grande talento do teatro musical, da televisão, todas as pessoas têm sempre um carinho e uma memória afetiva muito grande dos seus grandes desempenhos. Eu queria começar com uma postagem que você fez em 9 de fevereiro, acho que foi esse ano agora, no Maison de France, em que eu fiquei fascinado pelo seu lado literário, a maneira como você parece uma crônica. E só um pedacinho aqui você vai se lembrar. Uma hora antes da estreia do Baile da Elisete, do camarim do teatro, ouço fortes trovões que anunciam uma tempestade torrencial. Aí segue, Ah, contemplando o dilúvio pela janela, me lembrei de uma história da vida de Elisete, quando ela mesma estava em camarim, olhando a chuva que inundava a cidade e ameaçava o show de não acontecer. Eu fiquei tão comovido com esse teu relato, que é uma história muito bonita, que eu quero que você mesmo conte para os nossos seguidores aqui. ai, gente, Mostra muito do teu lado artístico. nossa, sabe que eu fiquei até emocionada com isso, que eu nem me lembrava, mas é. Pois é, eu fui fazer esse baile, né, que era uma homenagem aos 100 anos da Elisete. É, 100 anos, né? E preparei esse baile com todo o carinho, todo o investimento, investi tudo que eu tinha. E no dia da estreia, choveu, 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 inundou o Rio de Janeiro naquele dia. E eu falei para os músicos assim: olha, eu acho que, não sei, acho que o povo não vem, né? Porque tá inundado. Vamos, a gente faz um passadão, assim, como se fosse um ensaio geral e tudo bem. E aí ficamos lá no camarim, eu estava meio chateada. E aí eu me lembrei desse momento da Elisete, né? Que Uhum. era o pano de fundo da minha peça, né? Toda a peça da Elisete se passava no camarim enquanto estava caindo o dilúvio O e ela dilúvio. não sabia se ia ter espetáculo ou não. E depois a chuva baixou, o povo foi chegando e ela fez aquele show histórico do Teatro João Caetano, né? Uhum. E então eu estava lá também, muito modéstia à parte, esperando também. Não, E eu a achei muito chuva, legal que você descreve toda aquela situação, porque eram senhorinhas que estavam indo, né, para gente, lá, foi e uma o ônibus tinha coisa. enguiçado, elas iam pegar e pedindo assim, pode atrasar um pouquinho o show, que a gente vai chegar, né? Então eu achei, assim, o carinho que você teve com o público, que ali você sentiu que o show ia acontecer. Não, tem que ser, Gente, vai ser. você sabe que a gente fez show com a casa cheia naquele dia É, de você... chuva. E elas ligaram desesperadas que elas estavam vindo para, por favor, eu esperar. E esperou o ônibus chegar, o show começou uma hora atrasado. Eu avisei o pessoal que estaria. Oi, Leci, querida! E, cara, foi muito emocionante. Elas chegaram, nós fizemos o baile e foi tão bonito, tão bonito. Foi uma estreia tão, tão, tão emocionante. Todo mundo se emocionou, a gente chorou, eu chorei, elas choraram. E aí eu me lembrei desse dia, né? Que também aconteceu isso com a Elisete. Que coincidência, né? Não Uma é essa coincidência. sincronicidade. Eu me É, lembrei quando sincronia. estava lendo esse teu texto, uma vez, eu já estudante da Universidade de uma filha, apesar de ser de psicologia, eu gostava de levar vários poetas, escritores, né? A Raquel Uhum. de Queiroz esteve lá e teve o dia que eu levei o Tiago de Mello. E durante a palestra, um apagão, tudo escuro. Aí o Ah. Tiago de Mello fica fazendo a palestra durante 20 minutos na mais total escuridão. Ele diz assim: faz escuro, mas eu canto, né? Fazendo um paralelo contigo, né?
faz chuva, mas eu atuo. Você estava ali com o seu público que te ama tanto e conseguiu realizar esse sonho. Cara, foi incrível, foi incrível. Eu nunca tinha passado uma situação assim. Olha que eu já passei poucas e boas, mas essa situação realmente foi muito inédita e foi muito emocionante. Foi muito emocionante. Aquele dia ficou marcado. Por isso que quando você falou, eu me emocionei na Pois é, hora. eu ia começar falando de você, da tua infância. Eu falei assim, não, acho que para abrir tem que ser esse comentário, até para te surpreender mesmo. Eu Nossa, sei me que você ia gostar surpreendeu. muito. Já me emocionou logo de cara, gente. Foi Ah, que lindo. bom. Foi lindo, foi lindo. Você vê, né? E a gente estava ali, os músicos, né? É, é. Não, não são meninos, tem a minha idade, gente. Estavam ali e a gente fez um show lindo, foi muito emocionante. Depois a gente foi jantar e a gente conversou Aham. tanto sobre isso, sobre exatamente essa mágica, né? As pessoas que queriam É, vir é assistir. mágico. Muitas São os coisas. presentes que a arte dá, né? Que a arte São os presentes que a arte dá. dá. São os presentes que a Agora, Isabela, queria, agora sim, uma volta no tempo, falando de como é que foi o seu início na televisão. Mas antes mesmo da televisão, falar de você criança, né? Como é que você sentiu dentro de você essa vocação para a arte? Olha, eu vou te dizer que tudo aconteceu com muita sincronicidade, né? Eu acho, como você Uhum. disse, É. né? A oportunidade surgiu de uma forma muito mágica, que é eu estar brincando e alguém ver e falar, nossa, mas essa menina tem uma espontaneidade que merece estar. Oi, deu uma Voltamos. travadinha, mas já voltou, já voltou. É. Voltamos. E de eu estar ali e as pessoas estarem também, me verem, eu era uma criança, e alguém falar, olha, essa pessoa, ela tem muito talento, devia estar ali e eu era só uma criança. Né? E eu Uhum. acho que também de eu estar predisposta a estar ali, porque apesar de ser criança, né? A gente fica esperando horas, é bem cansativo para criança, É. né? Mas eu tinha muita disposição para isso, eu gostava muito de estar ali. Então as coisas foram fluindo meio que naturalmente, né? De E repente, não o diferencial está nisso aí. Além de você gostar, você tinha aquela paciência para é, aguardar a hora de você brincar de fazer teatro, né? eu Porque acho, você pega mesmo do inglês, é, né? To play é é, brincar e to play é representar. A criança gosta dessa coisa, né? e eu acho que assim, a vocação é muito importante, sabe? Eu acho até que ela supera o talento. Porque Uhum. talento é maravilhoso, né? Eu sou muito grata e talento a gente sabe que ajuda muito. Mas eu Uhum. acho que a sua capacidade de trabalhar e de querer crescer e de querer Uhum. estudar, eu acho que é mais importante que o talento. Porque isso é que te torna atuante, né? No mercado, sabe? Porque a carreira, a gente sabe que ela é bem difícil, bem dura, não é Sim. fácil, entendeu? Então, para sobreviver na carreira, a gente precisa ter muito estômago, digamos assim. Então, eu acho que, né, ali desde criança, já passando tudo que eu passava e ainda trabalhando feliz, é porque eu tinha vocação mesmo, né? E na tua família, alguém era do meio artístico ou você despontou naturalmente? Na verdade, meus pais não tinham nenhuma relação, né, com arte diretamente. E isso foi realmente uma coisa que surgiu a partir de mim, né? Uhum. Depois a minha irmã também segue carreira, né? Trabalhou como atriz e trabalha muitas vezes. E hoje é uma das grandes diretoras de dublagem aqui do Rio de Janeiro, né? A Uhum. Gabriela Bicalho. E você começou, você teve uma participação em Água Viva, né? Mas depois você fez Isso. um personagem muito interessante, que também dando uma pesquisada lá no teu Facebook, riquíssimo, de grandes lembranças. Tem uma foto maravilhosa, né? De você com Jardel Filho. Você fazia a Maravilhosa, filha né? adotiva, né? Da Maria Faz Favor com Von Strauss, né? E Não, numa gente, eu era novela de filha Janete Claire, legítima. Coração Alado. Fala um É, pouquinho dessa emoção. não é? Eu era filha legítima, tá? Eu era uma filha dele, moreninha, e ele aquele russo, mas teoricamente eu era filha dele. É, é, é.
Foi um momento muito emocionante. Eu publiquei aquela foto, é uma foto que, quando eu olho para ela, você viu lá nos depoimentos, ela me causa muita emoção. Porque o Jardel Filho, naquele momento, realmente foi uma fonte de inspiração muito grande, né? Eu acho até que eu nem sabia, não tinha a menor ideia que depois eu trabalharia tanto no teatro, que isso seria tão importante para mim. Mas o Jardel tinha uma coisa teatral muito forte, né? Até porque nessa Uhum. época as interpretações eram muito coladas no teatro, né? Claro, Uhum. porque todos vinham de teatro, né? Não tinha ator que não vinha do teatro. E ele tinha uma coisa muito visceral, muito emocionada, assim, que eu acho que eu tenho no meu trabalho, principalmente no É, teatro. E eu é. acho que ele foi acho não, ele foi uma das minhas influências muito fortes, sabe? Muito grandes sobre isso. Porque era muito incrível o trabalho dele. E eu era louca por ele, eu ficava atrás dele no set, assim. Você vê que eu tô naquela foto ali no colo dele, Você assim. está totalmente à vontade, bem. Você vê que aquela foto representava exatamente o que eu sentia por ele. E a Uhum. força que ele tinha para mim, assim, né? Tanto que essa novela da Janete, né? Eu acho que é da Janete Claire essa novela. Ela, É. eu comecei a ter cenas com ele, com fala. De tanto que eu tinha um Hum, entrosamento com ele, assim. Eu tinha falas com a Araci também, que foi uma sim, atriz sim. maravilhosa, com quem eu tinha muita empatia. Até hoje, eu adoro a Araci Balabanian. Mas eu comecei a ter cenas com ele, sabe? Tinha cenas Uhum. falando o texto com ele. E eu me lembro que eu ficava um pouco impactada, assim. Às vezes eu ficava meio parada e ele, é Uhum. você agora. É. Porque Quer dizer, era aquela coisa de estar atuando e admirando ao mesmo tempo, né? exatamente, exatamente. Atuando e admirando. Mas que eu era uma criança, né, gente? Eu achava aquilo incrível, eu achava ele muito incrível. E Tanto ele que tinha uma personalidade solar, né? Impressionante. tinha. Personalidade solar, bicho. Era um cara que chegava e dominava onde ele estivesse, sabe? Era muito forte a presença dele. Ele realmente foi uma influência forte para mim. Ele morreu pouco tempo depois, eu não pude ter mais muito contato com ele, infelizmente. Eu Eu me lembro acho de que foi ficar durante muito. até aquela novela Sol de Verão, do Manuel Carlos, se eu não me engano. Foi, no Sol de Verão, exatamente. No Sol de Verão ele faleceu no meio da novela, né? Foi Foi, bem foi. triste aquilo, foi bem triste. E fazendo um grande personagem também, né? Era um dos personagens mais comentados da Voltamos. novela dele. É, eu estava dizendo, e foi um personagem notável dele, que também era um dos mais comentados da trama da novela, né, do Manuel Carlos. Sim, ele era um dos personagens. Era incrível aquele personagem. É incrível, incrível. Barão von Strauss. Ele era um personagem pilantra que tinha duas esposas, né? É, Era a é. Araci e a outra era a Eva Tudor, eu acho, se não me engano. Aham. E tinha uma presença. Gente, ele era muito engraçado. Ele inventava, criava, improvisava. Era uma coisa incrível. A presença Era dele mesmo, era né? incrível, incrível, incrível. Foi muito forte para Não, mim. e a Janete era incrível nas novelas, né? E você Cara, falou já uma coisa muito verdadeira. tô te ouvindo. Tá. E você falou uma coisa muito verdadeira e que eu sinto falta também enquanto público, né? De Ah. mais pessoas do teatro na televisão. Você vê hoje em dia a liberdade de muita gente fazendo televisão que necessariamente não fez teatro, nem vai fazer teatro. E Hoje em esse dia o grupo mercado que mudou veio do muito, né? teatro, poxa, dava um molho especial a qualquer interpretação, né? A gente via uma coisa mais visceral, né? Via. É que hoje o mercado mudou muito, né? Assim, o mercado do audiovisual cresceu muito e acabou que o teatro ficou meio secundário, quer dizer, antigamente o teatro era o principal, né? Se você pensar É, que as primeiras novelas ou as primeiras vezes que começou a ter alguma coisa de dramaturgia, eles encenavam espetáculos na televisão. Era assim, né? Ao vivo, né? Então, ao quem que ia vivo, né? fazer ao vivo? Só quem vinha do Só teatro, que que, sabia fazer, né? exatamente. Uhum. Hoje em dia mudou, o mercado mudou e os atores têm mais outras formações, né? A gente sabe que o teatro é muito importante, é uma base muito importante. Na minha Uhum. modesta opinião, eu acho que todo mundo deveria passar pelo teatro. Mas eu entendo que o mercado também está de uma outra forma, e aí muitas gerações que vieram também, hoje em dia, não, às vezes não necessariamente não passam pelo teatro, tudo bem. Acho que tudo bem também. Acho que tem gente boa em todos os lugares, entendeu? Eu acho até que
hoje em dia se especializou tanto o audiovisual, né? Assim, ele cresceu tanto, tanto, tanto que tem uma geração que se especializou em interpretação para o audiovisual e tem muitos bons atores, excelentes, né? E você pega até a própria novela com uma pegada mais de cinema, né? Total, uma pegada super de cinema. E a gente sabe que fazer audiovisual não é fácil, entendeu? Interpretar para audiovisual também exige muita habilidade, muita dedicação. A gente pensa que é fácil, mas não é, não. Não é nem um pouco, né? Então, eu acho que o teatro tem as suas características e o audiovisual também tem as suas. E os atores bons de cá e de lá, todos têm seus méritos. Compreende? E Narizinho, como é que foi Narizinho para você no Sítio? Que você fez parte de uma grande primeira temporada do Sítio, né? Porque depois o Sítio deu uma parada, voltou tempos mais tarde. Então você fez parte daquela primeira grande leva de atrizes, né? Acho que foram 4 atrizes que fizeram Narizinho. E você ficou 2 anos, né, fazendo Narizinho. Isso, fiquei 2 anos fazendo Narizinho, foi uma experiência fantástica, foi onde eu adquiri muita experiência no audiovisual, porque ali eu encontrei diversas situações totalmente diferentes uma das outras e precisei desenvolver muita habilidade, né? E tinha um volume de trabalho grande, então o Sítio foi uma das minhas grandes escolas, né, de interpretação para TV, né? Mesmo sendo criança, ali exigia realmente muita atenção, né? Era diferente das novelas, que a gravação era muito menos cansativa, assim, exigia muito menos, e eu podia eu não tinha ainda, então foi uma grande escola, né, o Sítio do Capão Amarelo. Oi, tá Você dando... travou? Daqui a pouco. E agora? Você está me ouvindo? Tô voltando. É porque ficou a tua voz na frente aquela coisa, aquele descompassozinho que dá. E agora? Senão eu dou um reboot aqui na conexão. Agora tá. Agora tá sincronista. E também, como você bem falou, o Sítio era uma obra voltada para criança, né? Então você tinha que ter um dinamismo de cena muito maior, né? Porque criança, para você fixar a atenção dela, Sim. Você fez teatro infantil também, você sabe disso, né? O ator de teatro infantil, ele rala bastante, porque tem que segurar a criança ali, né? Ai, eu amo fazer teatro infantil. Tem muitos anos que eu não faço, muitos anos. Eu amo fazer teatro infantil. E a criança é um grande termômetro, né? Porque para ela não tem conversa. Não tem enrolação, ela não fica quieta por educação. Então, se ela não estiver gostando, ela se mexe mesmo, fala alto, sai correndo. Então, eu já fiz muito teatro infantil, já fiz milhões de espetáculos. Fiz espetáculos bons, outros não tão bons. E essa medida da criança, ela é genial, né? Então é Genial, muito bom né? quando... É o melhor crítico que existe, né? É o melhor crítico é a criança. Com certeza, e é muito legal quando você faz um espetáculo e a criança fica entretida, né? Você pensa, nossa, aqui a gente conquistou, né? Conquistou, conseguiu, né? É muito legal isso, muito legal. Não é fácil, não, mas é muito legal quando você consegue. Eu amo fazer teatro infantil, morro de saudade. Agora, saindo um pouquinho desse tempo da televisão, entrar na questão do teatro, que você foi uma das primeiras atrizes assim que pegou aquele primeiro movimento do teatro musical, começando para valer aqui no Brasil, né? Uma sucessão de espetáculos, como uma pequena indústria que estava nascendo ali em 1980, né? Como é que foi para você? Você sempre quis o teatro musical ou ele apareceu e você se apaixonou por ele? Como é que foi? Voltou, Tá me voltou. ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Voltou agora. Na verdade, início dos anos 90, né? E eu digo que é o ressurgimento do teatro musical, né? Porque nós já tivemos um teatro musical muito forte Sim. na época do teatro de revista, né? Ou na época das produções do Vitor Berbara, né? Que foi um grande produtor, fez aquela peça Evita e produziu os musicais da Bibi Ferreira, né? Nós tivemos uma era dourada de musicais Aí bem depois. anterior. E aí depois, na década de 90, começou esse renascimento, né? Eu tive a oportunidade de pegar... Eu acho que foi um movimento natural, assim, porque
como eu sempre tive a música como uma coisa muito ligada a mim, né? A música sempre teve muito na minha vida, eu sempre cantei muito junto com os cantores, assim, sempre quis muito cantar. Eu acho que acabou que foi um movimento natural entrar para o teatro musical. E aí foi uma sorte, porque um dos primeiros espetáculos que eu fiz, musicais, dessa nova era, né, foi o Somos Irmãs, que foi um espetáculo muito importante, que era... Com a direção do Ney Mato Grosso, né? Exatamente. Direção de Ney Mato Grosso e Sininha de Paula. Era um espetáculo que contava a vida da Linda e da Dircinha Batista, que foram duas grandes cantoras de rádio, muito importantes, e contava a vida delas assim de uma forma tão sensível, tão delicada, tão genial. E então aquilo foi uma experiência muito importante, assim, muito, muito, muito. Foi a primeira vez que eu estive em cena num espetáculo onde eu vi as pessoas chorarem na plateia, copiosamente. Aquilo me marcou profundamente. A partir dali eu entendi que eu queria, como artista, estar sempre promovendo esta catarse das lágrimas. E aquele espetáculo me marcou muito, né? Fora que eu trabalhei com Sueli Franco e Nissete Bruno, e também foi uma outra grande escola, né? Que eu trabalhei com elas, que eram duas grandes atrizes que vieram do teatro, então elas tinham todo um ritual e um comportamento e uma interpretação e uma técnica que eu pude aproveitar ao máximo, né? Porque acho que foi quase 2 anos de espetáculo. E eu aprendi muito ali, né? E aquilo foi genial. Aquele espetáculo maravilhoso, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, era lindo demais. Era muito Agora, emocionante. recentemente, elas iam voltar aos palcos. Foi justamente na sexta-feira, dia 13 de março, estava inaugurando no Teatro Claro, ela e Sueli Franco, um espetáculo que elas iam realizar, quando houve a parada. Eu estava lá no dia, eu cheguei, aí o próprio diretor do teatro, não vai ter o espetáculo hoje e tal. Eu queria muito vê-las em cena. Ah, elas são maravilhosas. Elas trabalhavam deslumbrantemente nesse espetáculo. Foi uma coisa que me marcou profundamente. Profundamente. Ainda hoje eu me pego lembrando da emoção que causava assistir as cenas delas duas. Porque elas faziam a gente mais velhas, né? Então a Sim, gente sim, não contracenava. Tinha cena sim. delas e as nossas, delas e as nossas. Então aquilo me marcou tanto, tanto, tanto. Era muito comovente. A gente via a cena delas e chorava, chorava, chorava. E depois da estreia ainda chorou um tempo, até poder realmente se acostumar assim, e olhar para aquela cena de forma tranquila, porque era muito emocionante. E Era ao muito. longo, e ao longo desses 2 anos, como é que era essa convivência de bastidor? Poxa, deve ter sido uma escola de vida maravilhosa para você. Foi muito, muito importante. Eu aprendi muito com elas. Elas foram incríveis, incríveis, né? Ainda são, né? Ainda estão aí escrevendo a história Então, delas, aí. né? E você também participou de dois trabalhos do Miguel Falabella, né? O Império, Sim, né? sim, o E, Império e o South e American Way, American Way, exatamente. que é um musical sobre a vida da Carmen Miranda. Foi o meu primeiro grande musical, assim, com um elenco gigante, assim, foi a primeira vez que eu tive em cena com esse povo todo. E aí também foi uma experiência incrível. Ali foram mais de 2 anos de convivência, a gente até fez espetáculo na Argentina, fez turnê no Brasil. Foi a primeira vez que eu saí em turnê, né? Eu nunca tinha vivido isso. Foi muito, muito. Era um espetáculo lindo esse do Miguel. Nossa, esse era um que merecia remontar também. Era lindo demais esse musical. Era muito, muito bonito. Contando também a vida da Carmen Miranda, de um ponto de vista muito particular, que o Miguel sabe Sim. escrever muito bem, né, essas biografias. E a gente ganhou todos os prêmios, né? Com a Estela Miranda e a Soraya Ravenli. Faziam a Carmen jovem e a Carmen mais velha. Brilhavam, era maravilhosa a interpretação delas. Ah, foi muito bonito. Espetáculo lindo. A gente fez ali no Scala, onde era o No antigo Scala, o Scala, saudoso no Scala, né? Leblon. É verdade. É, a gente fez lá, era tão legal aquela casa de show. Ah, era maravilhoso. E o bom são as amizades que vão ficando. Tempos mais tarde você viria a voltar na televisão, numa participação no Toma Lá da Cá, do Miguel Pois é. Falabella. É ele que convidou, exatamente. Exatamente, por conta da relação que se criou nessa época. E depois, mais tarde, eu vim fazer o Império, né?
que aí foi um espetáculo também muito bonito, totalmente autoral, músicas do Miguel e do Josimar Carneiro. E também foi uma experiência bem legal, assim. E eu gosto muito de falar de história do Brasil, amo falar de história do Brasil. Bom, visto que eu estou sempre fazendo musicais sobre memória de alguém, né? E foi Sim, sim. baseado num livro, aquele musical foi baseado num livro chamado Império à Deriva, que Uhum. não é de um brasileiro, é um ponto de vista de um australiano que escreveu sobre o Brasil, então um olhar de alguém de fora. E é um Olha. olhar que valoriza tanto, tanto a cultura brasileira e tem pontos de vista tão bonitos sobre a história da família real no Rio de Janeiro, sobre o amor de Dom João pelo Rio de Janeiro e como eles olhavam para cá com um olhar de prosperidade, né, visto que eles estavam morando aqui, né? E se você Uhum. pensar que a única vez que um colonizador veio morar na colônia foi nessa situação. Em nenhuma É. outro momento do planeta Terra o colonizador os reis, né? Então, Dom João veio, ele já queria vir há muito tempo. Então, quando aconteceu a invasão napoleônica, ele aproveitou para vir, mas fiquem sabendo que já era plano dele vir. Ele queria realmente vir Uhum. para cá construir uma nova Ele já nação. tinha isso em mente, né? E ele vai embora muito contrariado. Na verdade, ele não queria ir. Ele vai porque senão vai perder a coroa. Mas tanto ele quanto a Leopoldina, nesse livro Império à Deriva, que vale muito a pena ler, tem um capítulo inteiro dedicado a Leopoldina e ao amor e à dedicação que ela tinha pelo Brasil. Eles eram muito amigos, o Dom João e a Leopoldina, e eles realmente Uhum. foram pessoas que investiram no Brasil assim com muito amor, sabe, dedicação, porque eu acho que a gente tem uma visão meio distorcida, assim, né? Dom João Uhum. sempre aquele cara gorducho que come coxinhas, assim. E, na Uhum. verdade, ele era esse cara que era apaixonado pelo Brasil, vai embora contrariado, não queria ir, queria ficar. Ficou E, popularizada uma versão meio caricata do Dom João, né? ficou. Era uma visão que todos nós tínhamos, né? Eu, Uhum. com esse livro, é que desmistificou isso. E eu me lembro de ler esse livro e ficar muito impactada com essa visão, né? Era Desse você autor. redescobrindo a história do seu próprio país, né? Exatamente, né? E assim, não estou dizendo que a colonização portuguesa foi incrível, não quero dizer isso. Só quero Uhum. dizer que a Sim, gente sim. tem, que tinha assim, você vê que Dom João VI lá em Portugal é odiado. Ninguém gosta dele Uhum. lá. Uhum. Porque lá eles entendem como ele dava preferência para o Brasil, O né? Brasil. Claro, explorava como todo mundo, mas ele tinha essa paixão, tinha esse olhar, via o Brasil como um lugar muito próspero, né? E quando ele chegou aqui o Brasil não tinha nada, né? Por isso que ele Uhum. construiu banco, construiu escola naval, entendeu? Valorizou a moeda, fez uma série de coisas pensando em nunca mais voltar. Tanto que ele ficou É. aqui 11 anos. A família real fica aqui 11 anos. E ele só volta obrigado. Então, eu gosto desse olhar. Esse olhar para a gente entender um pouco que a gente também foi tratado com esse olhar, né? De Uhum. valorização pela colônia. É. E em 2010, se eu não me engano, você também participou de um outro espetáculo, era no Tempo do Rei, né, Isso! com Léo Jaime. Exatamente. Seguindo a mesma linha, inclusive. Porque baseado na obra do Rui Castro, né? Era no Tempo do Rei, baseado na obra do Rui Castro. E o Rui tem também um olhar muito particular sobre. É um pesquisador incrível, um pesquisador genial. E ele escreveu Era no Tempo do Rei. Ele cria algumas coisas misturando com fatos reais, né? E com algumas lendas da época, também mostrando esse olhar de valorização da família do Dom João VI sobre o Brasil. Né? Ele era um cara muito. A gente teve algumas palestras com o Rui e foi Uhum. muito, muito enriquecedor. Assim. As informações que ele trouxe estão muito descoladas dessa antiga que a gente tinha, é muito realista e nos dá um olhar de mais. Assim, eu acho que ajuda a gente a ter mais autoestima enquanto brasileiros, sabe? Eu acho. Conhecer mais de perto as nossas raízes, né? Tanto com os prós e Exatamente. os contras, mas as raízes verdadeiras, né? Porque você veja bem, quando ele chega no Brasil, isso foi dito por Dom João, por Dom João, por Rui Castro, foi dito Rui por Rui Castro, Castro. né?
quando o Dom João chega no Brasil e monta uma corte com os nobres que estavam aqui, você sabe que o cara mais rico, o nobre mais rico, era um mulato. Era o filho da Chica da Silva com o comendador. Quer dizer, o comendador casou com a Chica da Silva no papel, e o filho deles herdou tudo. E ele era o cara mais rico. Então, o cara mais importante da corte brasileira naquele momento era um afrodescendente. Nossa, E isso não aconteceu em nenhum lugar, entendeu? Então, eu acho que, para você ver que o olhar do Dom João para a situação já era um pouco diferenciada, entendeu? Né? Não estou dizendo que não tem racismo, que não tem discriminação, tem tudo isso, tá? Tem tudo isso. Vide os debates que a gente está vivendo agora, que são tão importantes e tão vitais, e estão abrindo os olhos de tanta gente sobre o nosso racismo estrutural. Ele existe. Eu não estou dizendo que a nossa escravidão foi boa, não foi. Não fala que foi mais amena, não é isso. Mas tinha esse outro lado, entendeu? Onde tinha esse espaço para esse afrodescendente estar ali com poder, falando, palpitando e determinando coisas, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Eu fiz uma outra peça também, puxando aqui, me pensando nisso. Fiz uma outra peça que é Bilac vê Estrelas. Também baseado na obra de Rui Castro, né, que tem esse olhar. E nesse livro, que também é baseado em fatos realíssimos, existe uma situação que é o José do Patrocínio, que era amigo do Bilac, conseguiram financiamento do governo para patrocinar o primeiro dirigível no Brasil. E José do Patrocínio era um negro, filho de escravos. Ali já não tinha mais escravidão, mas tinha acabado de acabar a escravidão. Então você vê, ele era um negro super empreendedor, que acho que foi criado por um padre, se não me engano, que acho que ele era filho bastardo de um padre, claro, né, porque padre não pode ter filho, mas esse padre criou, ele registrou. E ele foi criado, fez faculdade, tudo, e tinha essa coisa empreendedora, né? E a história do José do Patrocínio é genial, tem outras histórias de empreendedorismo com ele. Inclusive, o primeiro carro do Brasil, quem comprou foi ele, o José do Patrocínio, e era um afrodescendente, né? Era um afrodescendente. Então, de alguma forma, essa colonização conseguiu, dentro de toda a crueldade, dar algumas brechas para que os negros pudessem mostrar o seu talento, o seu valor, né? E menos... como isso, Isabela, a gente carece dessas informações no ambiente educacional, nas escolas. Total. As escolas deviam. Né? Eu acho que isso ia dar muita autoestima para esse movimento que a gente está agora, sabe? De discussão sobre o racismo estrutural, de luta contra o racismo. Eu acho que isso ia pesar um pouco. Mas acho que as pessoas sabem. É que o momento pede que a gente fique firme, muito firme, né? Contra as atitudes racistas, que antes a gente deixava passar um pouco em branco e agora a gente não pode mais, né? Tanto que nas músicas, né? Antigamente a gente cantava Teu cabelo não nega, mulata, cantava as coisas. E você fala com esse compositor, realmente ele não se importa. E a gente pensa, não, realmente acho que não tem importância, mas tem. Tem porque a música é inocente, é claro. E quando ele fez, tenho certeza que ele não era um racista declarado. Mas demonstra, fala sobre o racismo estrutural, que a gente precisa realmente refletir sobre tudo que acontece de uma forma muito mais profunda e mais intensa, mais verdadeira, para que a transformação ocorra. E antes a gente deixava passar meio assim, em branco, porque a gente achava que não era muito importante. Entendeu? Agora a gente sabe. Eu estou pensando aqui, né? Eu estava pensando sobre uma coisa que aconteceu também, foi um outro musical que eu fiz, que foi o do Tim Maia. Pode perguntar. Não, mas falar, então, pode pegar esse aí que tá... A pessoa faz um monólogo. Não. Não se esqueça que eu sou psicólogo. Talvez por isso eu estou à vontade, tá? A sessão está fluindo. Olha que eu sou boa de falar no psicólogo. Não, pois é, nós fizemos esse musical que foi tão importante, não é tão emblemático, que trouxe coisas tão ricas, né? Que foi falar do Tim Maia,
sem ser falar do lado drogado, dele que todo mundo já tá careca, sem ser, É, entendeu? A gente falava do lado artístico, da inspiração artística que movia ele, entendeu? Do de ser como ele humano. consolidou a soul music no Brasil, né? Exatamente. Então, isso era uma coisa, era uma visão incrível, né, do Tim Maia, né? Mas a gente tinha como estrela no papel um branco que fazia o papel de negro e a gente pintava ele de preto. Uhum. Eu acho que hoje isso é inconcebível, né? Lembra até aqueles, lá no início de Hollywood, né? Quando aquele ator foi pintado de negro também. Né? Parece, né? E a gente, quando fez isso há 7 anos atrás, eu acho que foi quando a gente estreou, a gente inocentemente achou que tudo bem, entendeu? Uhum. O João pensou, não, vou equilibrar botando mais negros no elenco, de modo que a Sim, gente não tire emprego, não, né? Não entre nesse lugar, tirou o lugar de um ator negro. Mas hoje a sim, gente sim. sabe que isso não cairia bem, né? Não cairia Uhum. bem mais porque é muito importante a gente manter, trazer, estimular a representatividade afrodescendente para os trabalhos, né? Visto que a importância das É, cotas, por exemplo, né? Eu acho que é um claro. pouco parecido nesse lugar. E antes a gente não achava. É. Inocentemente a gente achava que tudo bem. E depois a gente também tem aquele discernimento, aquele bom senso, por exemplo, quando você pega a época dos Trapalhões, as brincadeiras que o Renato Aragão fazia com o Mussum, com o Zacarias, tá? Existe uma certa ingenuidade, que a criança mesmo assistindo, ela não via, e também no texto não tinha maldade. Era aquela zoação que criança faz em colégio mesmo. Ô gorducho, eu não sei o que eu passei por isso, Então, tinha apelidos, não sei se você teve também, meu irmão tinha apelido, e as pessoas não zoavam, e resolvíamos a nossa situação também sem levar para a secretaria. A gente resolvia entre a gente, olha, não gostei, você me é, ofendeu, e resolvia ali, entendeu? Eu acho que as é, redes sociais, uma vez eu coloquei isso até numa palestra que eu estava fazendo, a questão do bullying se tornou mais. Porque uma coisa é você brincar com um colega seu, na nossa época, que não tinha rede social, e a coisa ficava e resolvia no âmbito daquela vizinhança, no âmbito do colégio. Hoje, quando você zoa alguém pela rede social, às vezes a própria criança ou adolescente não tem a dimensão do quanto ele está fazendo mal para aquela pessoa, porque aquilo ali vai ficar eternamente. exatamente, né? Então hoje toda a discussão do bullying, do preconceito, isso aí tá engraçado porque eu acho que isso a pandemia foi bom, né? Eu tô chamando Uhum. a pandemia da cura. Da cura. Pandemia da cura. Porque, assim, tá acirrando a discussão de uma forma que a gente não Uhum. tinha antes, né? Antes não tava É. assim, né? De repente, agora, aqui nos Estados Unidos, tudo, assim, a gente está debatendo isso de uma forma tão intensa, né? Tudo que se falava, antigamente a gente apelidava. Eu tenho um amigo que ele é branco e toca em percussão, e o apelido dele era Gaspar, porque ele era branco, porque percussão é só coisa de preto. Tipo, super preconceituoso, né? Claro É. que não, o preconceito que o branco sofre não nem se compara ao que os Não, é afrodescendentes sim. sofrem. Não é o mesmo preconceito. Mas eu só estou dizendo como era sempre movido pela essa coisa do bullying, né? Quer dizer, o cara que é branco não pode estar na percussão, porque senão é discriminado, então tem um apelido para ressaltar como ele não está no lugar dele. E tipo, e a gente não falava nada. A gente achava. Eu sofri muito bullying na escola, assim, tipo, eu sofri muito bullying na escola criança, porque era artista e tinha muitos pais que achavam que não era bom os filhos chegarem perto de artista. E era péssimo para mim, foi péssimo. Eu só fui feliz na escola quando eu mudei para uma escola que tinha filhos de artistas. E eu Aí, demorei. sim. Então, assim, não foi bom, sabe? E não tinha esse debate, não tinha essa discussão. Você ficava lá na escola lascado. Você Uhum. chegava em casa, falava em casa, mas os pais falavam, gente, mas essa escola é ótima. Você estuda numa É, escola burguesa, não se falava isso, mas é. você estudava numa escola na Zona Sul, super bem recomendada. Não, essa criança que tem que resolver. Ela tá errada. Não se entrava nessa questão, né? Então, eu acho que hoje toda essa efervescência dos É, debates, graças à pandemia ou não, mas é é. agora que a gente está E o podendo fato da discutir. gente, pelas redes sociais, estar numa grande aldeia, né? Uma aldeia Exatamente. global, É. né? É como se o mundo tivesse transformado num grande divã, né? A gente está colocando os nossos recalques, trabalhando todo mundo. Exatamente, eu acho que é por aí, como se o mundo tivesse entrado, sentado num grande divã, Grande divã. né? Nossa, eu sentei muito, porque a pandemia, né? Não É, tinha o que fazer, não dá para é, escrever edital,
Não dava para nada. A única coisa que podia fazer era ficar em casa, meditando, fazendo yoga, que eu fiz muito. Estou fazendo ainda. E refletindo sobre si, refletindo sobre a sua história, sobre o seu papel no mundo, sobre os papéis de todos no mundo, sobre o seu papel de artista, sobre o seu recado, sobre a própria Elisete. Eu refleti muito sobre isso. Muito. Eu fiz uma live. Um dia eu fui convidada. Um dia a Tereza me chamou para participar lá do dia da Elisete. E eu contei o fato que a Elisete teve aquela passagem da vida dela, do dancing, que ninguém tirava ela para dançar. E a Tereza falou para mim assim, e a Elisete foi uma das primeiras negras a fazerem sucesso. Ou seja, ela foi uma pessoa que abriu portas. Sim, sim. Ela abriu portas, com o jeitinho dela. E não tinha esses debates, tá? Não tinha esses debates que a gente tem hoje. Não se falava de machismo, nem de preconceito. Não tinha. A coisa não era clarificada. Não tinha. Imagina, nem o feminismo, nem nada. Nem debate contra racismo, porra nenhuma. E ela foi abrindo portas com o jeitinho dela. Então ela foi uma pessoa que quebrou muitas barreiras com o jeitinho dela. É o que eu percebo. É o que eu percebo. É o que eu percebo na minha pesquisa, quando eu pesquisei o livro do Sérgio Cabral, quando eu conversei com o neto dela. Mas a Tereza... E aí eu contei esse fato que ela ia pro Dancing Avenida e ninguém tirava ela para dançar. Sabe o que é Taxi Girl, né? Que é aquela menina que fica... que os caras tiram para dançar e você ganha um furinho na cartela, depois você ganha conforme o número de danças que você fez. E ninguém e a Tereza pergunta assim, mas será que não tiravam ela porque ela era negra? E eu pensei na hora, não. Mas depois eu pensei melhor. E eu falei, quem sou eu para saber? Eu não sou negra. Eu não sou negra. Eu não vivi essa discriminação. Eu não vejo nenhum relato da Elisete sobre isso. Até tem relato dela. E ela trata com bastante amor. Mas ela sempre tratava tudo com bastante amor. Não é um relato dela no coração, ela tomando vinho em casa. Ela sempre foi muito reservada nesse sentido, né? Sempre. Então a gente não sabe. E quem escreveu sobre ela, quem foi? Um branco, homem. Então talvez ela tivesse sofrido, sim, uma discriminação ali. E eu não tenho como saber. Não é meu lugar de fala. E há 4 anos atrás, quando eu comecei esse projeto, nunca isso teria me passado pela cabeça. Foi uma reflexão que veio agora com a pergunta da Tereza. Mas então, isso em vários lugares. Eu vi uma vez uma postagem do Miguel Falabella que ele falava de como a Marilyn Monroe tinha ajudado na carreira, se eu não me engano, me conheço, Billie Holiday. Ela foi assistir um show da Billie Holiday, ela sabia que trazia todo o pessoal de Hollywood. Venham assistir. E dali a Billie Holiday começou a acontecer, se tornou um fenômeno. Então a Billie Holiday dizia que tinha pela Marilyn uma grande amizade, que a Marilyn viu o valor dela e começou a chamar as pessoas, reconheça esse grande talento. Pois é, exatamente. Pois voltando um pouquinho ao Tim Maia que você falou, você fazia 2 personagens nesse espetáculo, né? Você fazia Elis Regina e fazia esposa do Tim Maia. Eu fiz a última esposa dele, a Adriana. A última esposa, a Adriana, né? Como é que foi para você, como é que é para você alternar, assim, Elis Regina também um grande mito da música, como é que você sentiu a responsabilidade, principalmente de fazer Elis Regina ali nesse musical? É sempre um privilégio, né? Poder interpretar uma grande personalidade, né? Foi um presente do João Fonseca, né? Porque foi um musical que eu quis participar, né? Eu me lembro quando ele falou para mim, o Sandro Chaim me convidou para dirigir o Tim Maia. Eu falei, Tim Maia, eu quero fazer esse espetáculo agora. A gente tinha feito Gota d'Água. E aí ele falou, não, mas não tem papel para você, só tem negócio de coro. Eu falei, não interessa, eu quero fazer. Tim Maia eu quero fazer de qualquer jeito, me bota qualquer coisa para fazer. E aí ele me presenteou com o personagem da Elis Regina. Então foi uma sorte, né? A Elis foi a primeira famosa que assinou embaixo dizendo Tim Maia é um cara fora de série, vocês têm que olhar para esse cara, que ele é um talento. Ela foi a primeira. E como você sentou Gota d'Água? Você conheceu o João Fonseca na época do Gota d'Água? Porque
essa história, conta essa história para a gente, que é fantástica, da tua empreitada, né? Seu caráter empreendedor, você acreditar, quando várias pessoas diziam para você, mas será? E você acreditar, e teve um grande nome do nosso teatro que também acreditou junto com você. Não é? Você vê, foi uma sorte. Isso aí foi uma luz que eu tive, que eu não me lembro bem exatamente o que foi a de escolher esse texto do Gota d'Água. E eu pensei, porque eu tinha estudado sobre tragédias gregas, estava apaixonada por tragédias e queria fazer uma. E pensei, mas tragédia grega ninguém vai querer ver, né? Queria uma coisa que todo mundo quisesse ver, eu pensava. Com muito preconceito, tá? Porque tem muita gente que quer ver a tragédia grega, mas, sei lá, eu achava que não tinha um gancho muito popular, então seria a minha primeira produção. Eu fiquei um pouco em dúvida. E aí me lembrei do Gota d'Água, que é baseado na Medéia. E tinha músicas do Chico Buarque, com quem eu tinha profunda familiaridade. Então, eu falei, vou atrás desse texto. E fui atrás do texto. E quando eu cheguei lá, ninguém queria o texto. O texto estava lá esquecido. E aí eu comecei a minha jornada para montar, de 2 anos. Demorou 2 anos até eu conseguir montar, claro, porque sempre demora isso mesmo. E comecei a pensar nesse projeto e comecei a empreender. Então, eu pensei, bom, peça da Bibi Ferreira. Melhor eu falar com ela primeiro. E falei com a dona Bibi. E a dona Bibi tinha me visto no Somos Irmãs. Tinha me visto no Somos Irmãs. E ela tinha uma simpatia. Ele já tinha essa memória afetiva desse espetáculo. Né? Que as pessoas tinham chorado bastante. E ela falou assim, Porque, primeiramente, e aí não foi uma ideia minha, sejamos justos, a ideia foi da Maria Siman, que era a minha produtora. Ela chegou e falou, por que a gente não chama a Bibi para dirigir? E eu pensei, será? Ela falou, não custa tentar. E falamos com ela, tentamos, e dona Bibi topou. Então, a Bibi foi a primeira a falar, não, eu acredito nessa moça. Depois, por questões de agenda, ela não pôde dirigir, porque a gente conseguiu o patrocínio da Oi, e depois demoramos alguns meses até conseguir resolver tudo que tinha para resolver. E quando a gente precisava, já estava na data limite, a dona Bibi não podia dirigir. Aí, precisamos de outro diretor. Eu me lembro que eu fiquei muito triste na época. Mas tudo bem, seguimos em frente. E aí, eu tinha visto Escravas do Amor com o João Fonseca. Indicação da Juliana Baroni. E aí, eu falei, nossa, esse cara é perfeito para dirigir o Gota d'Água, gente, porque ele vai entender tudo que eu penso na minha cabeça. E aí, a gente convidou o João, eu tive um encontro com o João Fonseca, eu nunca tinha visto ele na vida, não sabia nem como ele era. Nos encontramos ali na Academia da Cachaça, no Leblon. Conversamos. A ideia super colou nele, ele entendeu tudo que eu falei, tudo que ele falou, eu falei, caraca, esse cara é perfeito, que ele tá falando exatamente. E aí a gente começou a nossa jornada. Que bacana. E foi um espetáculo que também, várias indicações, vários prêmios, né? Como é que você se sentiu realizada, né? Porque nasceu como uma ideia, que a princípio as pessoas mais próximas não deram tanta força, e você foi ter a força justamente de Bibi Ferreira, né? A primeira. Não é? É que eu sou meio assim, eu não ligo muito porque o povo fala. Mas isso é que é bom. Me fascina no artista essa coisa de você. Pelo menos enquanto é ideia. Enquanto é ideia, eu vou muito no meu feeling, muito na minha intuição, eu sigo muito o que eu acho. Uma vez estreando, aí sim a resposta da plateia, sim me pega, sim, eu adequo, organizo, melhoro coisas a partir da reação da plateia, isso eu faço sim. Né? Eu me movimento muito em função da reação da plateia, porque sim, tem muita importância, né? A reação deles tem muita importância. Aí a gente vê o que funciona, o que não funciona, a gente troca, o que funciona, a gente fica feliz e pronto. Agora, Isabela, porque quando o papo tá bom, a hora é tão ingrata com a gente, né? Já se a gente estamos tá numa acabando. fila de banco, ela se arrasta. Agora, quando a gente está num papo delicioso como esse, ela voa. E eu vou voltar, me permitir um pouquinho para a televisão, para citar 2 momentos que eu queria que você comentasse para a gente.
Roque Santeiro, quando você fez a Viúva Porcina ainda jovem, e depois uma outra personagem que você fez em 2013, na novela Sangue Bom, que foi a Nice, em que você conseguiu, teve uma popularidade incrível, né? Com a sua É muito sensibilidade, a sua legal. dramaturgia. Fala pra gente desses dois. É, muito bem. Primeiro foi o Roque Santeiro, né? Ali o Roque Santeiro tinha acabado de fazer o Sítio. E o Uhum. Paulo Biratã, que foi um grande diretor da Globo, um diretor assim sensacional, excepcional, Paulo Biratã, me convidou para fazer essa participação no Roque Santeiro, fazendo o papel da viúva porcina jovem. E era uma cena muito difícil, era uma cena bem dramática que eu nunca tinha vivido e foi bem complicado para mim. Eu me lembro de suar bastante a camisa e fazer de forma bem. Sim, foi bem duro. O Paulo Biratã me dirigiu brilhantemente, brilhantemente. Me lembro como se fosse hoje. Quem estava na câmera era até um câmera que faleceu já de um acidente terrível. Chamava Custódio, que era um câmera muito importante na Globo. E eles me auxiliaram, eles me conduziram. Eu já tinha trabalhado com eles nas novelas, se não me engano, no Sétimo Sentido ou no Coração ao Lado, com eles. Uhum. E então foi uma cena muito importante, tanto que é uma cena muito marcante, né? De vez em quando o povo passa aí essa cena. Então foi uma participação assim, realmente pós-sítio, assim, foi um dos meus trabalhos bem importantes naquela época, assim. Uhum. Muito, muito mesmo. Foi muito bonito, muito lindo. Depois a gente confraternizou muito, se abraçou muito. Me lembro até hoje de acabar a cena, o Paulo vir me abraçar e a gente chorar. Olha, aquilo foi muito marcante para mim, muito, muito. Eu tive muita sorte, eu acho, sabe? Com essas pessoas tão maravilhosas, tive muita sorte. Não, e participando de uma época, um time maravilhoso de autores, de diretores, né? Você Sim, foi dirigida pelo Walter Avancini, então você também tem isso. aquela coisa, né? E E a Alice, depois. como é que foi isso para você? A Alice foi pacto de sangue, né? Foi a primeira vez que eu trabalhei com o Erval Rossano. Eu nunca... Ah, não, eu tinha trabalhado com o Erval. Não, 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 acho que eu Não, nunca do tinha trabalhado. Sangue Bom, né? Ah, Sangue Bom! Será que Estava eu confundindo coloquei? com Pacto de Sangue Sangue. Bom, é. Sangue Bom foi a novela do Denis Carvalho que eu É, fiz. Era uma é comédia, uma comédia. É. junto com a Marisa Hort, gente. Junto com a Aquilo. Maria Hora. Não, trabalhar com a Marisa é diversão garantida, viu? Diversão garantida, que a Marisa é um ser humano muito legal, divertido, ótima companheira. Eu me lembro que a primeira vez que a gente se encontrou foi na van, indo gravar já. Primeira cena, a gente entrando numa van, ia gravar lá no Campo de Marte. Então era longe pra caramba de onde a gente estava. E eu cheguei, sentei e abri um livro para ler. Uhum. Fiquei sentadinha assim. Aí ela entrou, ela é muito. Era um azougue, né? Ela entrou na van, sentou do meu lado, do meu ladinho e falou assim: tá lendo o livrinho? Aí eu, tô. Ela falou: não vai conseguir, porque eu vou falar daqui até o Campo de Marte. Que Aí legal. eu, e dito e feito, querida, ela falou até lá. E a gente riu muito, Ah, ficamos muito amigas, assim, e ela é muito inteligente, é uma atriz muito criativa, né? Com um tempo de comédia né? brilhante. Eu tenho que te dizer que ali também foi uma escola para mim. Porra, nota 10. Foi maravilhoso. Até hoje a gente se fala. A Marisa é uma pessoa maravilhosa, eu amo ela. E agora a tua trajetória como cantora. Você recentemente, dia 7, fez um espetáculo, né, online, pelo YouTube, cantando Chico Buarque, né? Como é É... que é essa coisa da cantora aí fora do teatro musical e qual essa sua relação de afinidade tão profunda com a obra de Chico Buarque? Então, é porque o Chico tocou muito na minha casa, né? Meu pai tinha muitos LPs do Chico Buarque. O Chico Buarque foi uma referência muito importante para mim desde criança. Desde os Saltimbancos, Ópera do Malandro. Acho que com uns 8, 9 anos eu já cantava todas as músicas da Ópera do Malandro. Então, assim, Foi eu era muito muito ligada. muito legal. Muito, muito, muito ligada na Ópera do Malandro. Muito, muito. E na obra do Chico Obrigado. Buarque.